E no nosso quadro do nosso canal Teologia ao Alcance de Todos, nós temos aqui o React e reagimos a algumas mensagens aqui. Quero convidar você para esse React de hoje com um tema muito especial. E o tema é apenas prepare-se, tá bom? Então, para você que gosta de escatologia, para você que gosta de mensagens escatológicas, como eu tenho postado aqui, quero convidar você para assistir as outras mensagens anteriores. Talvez você que é um novo obreiro ou um novo cristão, nunca ouviu uma mensagem como essa. Então, convido você e vamos direto aqui ao assunto. Longa quanto às profecias de Isaías, Ezequiel, Jeremias. Amós capítulo 4, começando no versículo 11, Deus disse: destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda os castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você, prepara-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. A mensagem que quero pregar nessa noite, com a ajuda e com a graça de Deus, tem estado sobre o meu coração e eu não tenho a menor dúvida que Deus quer que eu a pregue. Ainda assim, muito do que eu disser vai ser direcionado ao meu próprio país, os Estados Unidos da América. Mas enquanto sai até 30 países, o seu país do Canadá também, e com certeza essa necessidade, o que se aplica para um vai se aplicar para todos. E como convidado em sua terra, eu não digo ter nenhum conhecimento dos seus legalismos, leis ou governo. Eu estou aqui muito agradecido pela bondade do seu governo para com o nosso ministério, nos dando permissão de proclamar o grande evangelho de Jesus Cristo aqui, como convidado. As coisas que vou dizer, algumas são duras. Algumas delas serão tão duras quanto você já ouviu por detrás do púlpito. Mas eu sinto não ter alternativa ou escolha. Vai irar muita gente, mas não é da minha conta. Eu só tenho que entregar minha alma nessa noite, e é o que vou tentar fazer. Quero usar como tópico: se prepare. Simples. Deus disse a Israel: se prepare. Se prepare. Está dizendo ao mundo nessa noite: se prepare. O tempo está acabando. A areia está acabando no marca-tempo. Os pontos no relógio estão rapidamente indo até a meia-noite. É melhor você se preparar. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto nós ministramos nessa noite, eu entendo quão insignificante nós somos. Disseste em tua palavra que somos apenas, nossa vida é como vapor que vem e vai. E somente o que fazemos pelo Senhor vai durar. Peço não somente por uma unção poderosa sobre essa mensagem, mas Deus venha ungir o mensageiro e as pessoas para ouvirem, receberem, entenderem tua palavra, que pode salvar a alma deles. Pai, eu peço pela sua ajuda que o Senhor me guie e me unja, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Amém. Nessa época que li essas palavras para você, profetizado por Amós, mais ou menos 2.900 anos atrás, Israel, ainda que dividida, agora em dois países depois da morte de Salomão, em
Judá, formada pelas duas tribos de Judá e Benjamim, e Israel, que consistia das 10 tribos remanescentes, muitas vezes sendo chamado de Samaria ou Efraim, mas ainda assim Israel era a nação mais poderosa da face da terra. Isso foi antes da aparição do grande profeta assírio. Isso foi antes da aparição do poderoso Nabucodonosor, vários anos depois, e que iria tomar a terra por completo. Enquanto Amós, o profeta, um homem obviamente bruto por todos que o observavam naquela época, entrou no palácio de Jeroboão, o rei de Israel. Não perdeu tempo, não dava meia volta, e ali no palácio de Tarzar ele disse: vocês pecaram, entristeceram a Deus, e o Todo-Poderoso Deus vai enviar um fogo. E concluiu aquela mensagem que fazia arrepiar o cabelo daquele rei, dizendo: prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. O nome Israel pode ser mudado, o nome América, Canadá ou basicamente qualquer outra nação na face da terra, nessa noite, pode ser substituído no lugar de Israel. E o mesmo termo usado, prepare-se para encontrar-se com seu Deus, se preparem. Parece que Satanás está atacando com tudo hoje em dia, deixando de lado todas as restrições, abertamente carregando a espada do mal, como esse mundo nunca viu antes, enquanto homens pecam contra a luz. E escute bem, nos Estados Unidos da América, e tenho certeza que no Canadá também, nós cristãos estamos consolados por pensar que, independente do pecado, da iniquidade, Deus vai ter misericórdia de nossas nações. Pelas simples razões que existem mais cristãos nos Estados Unidos e no Canadá do que em qualquer outro país na face da terra, basicamente mais do que em outros países juntos. Esse é o consolo enquanto pensamos nesses termos e entendemos que a maioria dos missionários do mundo, 90% deles, vêm aqui dos Estados Unidos e do Canadá também para levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro, e glória a Deus por isso. Mas você deve se lembrar que Israel foi o único país na face da terra, naquela época, que representava o nome de Deus em meio a um oceano pagão. Israel era o único povo que acreditava que Deus era o Senhor dos exércitos. Em meio à adoração de ídolos, e em meio a paganismo, em meio à adoração a Baal, Israel se levantava como uma ilha. E ainda assim, Deus disse que você deve responder pelos seus pecados. Agora me escute com atenção. Não importa se os Estados Unidos da América é onde se tem mais igrejas e bíblias, não importa se o Canadá é conhecido como uma das maiores nações cristãs da face da terra, ainda assim o pecado, a iniquidade que parece vir daqui dos dois países como se fosse um esgoto a céu aberto, que é indescritível e não se pode imaginar, e parece piorar dia a dia. Lembre-se do seguinte: ainda que eu soe como alguém, um estraga-prazer, que soe como
alguém negativo e por aí vai. Todo pecado vem com preço. Ouviu bem? Só porque Jesus morreu no Calvário não quer dizer que o homem pode pecar sem impunidade. Todo pecado tem um preço e você tem que pagar por ele. O que o Calvário fez foi providenciar uma forma que o pagamento fosse feito, se o homem quisesse aproveitar disso. Mas muitos zombam desse nome. Em nosso sistema escolar hoje, a evolução é ensinado no lugar do Evangelho. Nossos filhos estão sendo doutrinados pelo ateísmo com um novo nome. Deus está sendo removido dos nossos livros. Eu não sei no Canadá, mas é assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o nome de Jesus quase não se pode ser mencionado em escolas públicas, a não ser que seja de uma forma histórica. E uma nação sem Deus é uma nação sem alma e uma nação sem um futuro. Só para lembrar vocês aqui que essa mensagem foi pregada lá no Canadá, em média do ano de 1984, quase 40 anos atrás. Olha o que está acontecendo hoje no Brasil. Presta bem atenção. Ele estava falando para o Canadá, para o país dele, mas olha o que está acontecendo hoje no Brasil, quase 40 anos depois, como se fosse para o Brasil. E professores, me escutem nessa noite, você que está na sala de aula, sendo escola primária, escola secundária, colegial, faculdade ou universidade, ensinando essa mentira infernal da evolução. Você vai estar diante de Deus por distorcer as mentes e os corações de moços e moças um dia. A evolução é uma mentira. Eu não vou medir palavras aqui. Não há absolutamente um pingo de prova que nem um pouco da evolução já existiu. É uma mentira. Uma parte não é mentira, tudo é mentira. Eles pegam suas pseudo-descobertas evolucionárias, enquanto arqueologistas vão escavando algumas coisas, imprimem alguns livros, anunciam para o mundo, para nossos filhos, mas é uma mentira. Por exemplo, o homem Heidelberg. Alguns de vocês ouviram falar dele. O construíram vindo de uma mandíbula. Então, na calada, eles anularam os ensinos sobre o homem de Heidelberg, porque aquela mandíbula era humana. Alguns já ouviram falar do homem de Nebraska. Ele foi construído de um dente, que depois disseram que era o dente de um porco. Esse é o conhecimento brilhante da evolução científica. Muitos de vocês já ouviram falar do homem de Piltdown. A mandíbula que eles falavam que era dele, descobriram que era a mandíbula de um macaco. Caiu bem. O homem de Pequim, encontrado na China, sei que você já ouviu falar dele, supostamente tem 500 mil anos, foi construído não de um dente ou de uma mandíbula, mas com gesso de Paris. Aí é fácil, né? E depois tem o homem Neandertal. Esse famoso esqueleto do Neandertal, encontrado na França há 50 anos atrás, descobriram que era um homem velho que morreu de artrite. Essa é a grande evolução, mas espera aí. O homem da Nova Guiné, a data dele vai lá atrás, 1970.
Tem o homem de Cro-Magnon, um dos fósseis mais antigos, bem estabelecidos. Descobriram que é o esqueleto de um homem moderno. E o próximo é o homem moderno. Esse gênio acha que veio de um macaco. A Bíblia diz: se dizendo ser sábios, se tornaram tolos. Antropologia bíblica. Nos Estados Unidos, o alcoolismo está descontrolado. Esse terrível, esse problema infernal que tem aprisionado milhões de seres humanos, e tenho certeza que é assim no Canadá também. País após país está preso por esse inferno, e eu quero dizer o seguinte aqui: como pregador do Evangelho, como ministro dessa palavra que está ali naquele pódio de metal, quero declarar abertamente que creio que toda forma de consumo alcoólico é errado para o Filho de Deus. Errado. Uma taça de vinho já é uma taça demais. Uma garrafa de cerveja já é garrafa demais. Uma gota já é gota demais. Todo alcoólatra que começou no caminho do alcoolismo começou com uma garrafa de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de uísque. Qualquer pregador do Evangelho que está atrás de um púlpito e diz a você que beber socialmente é algo aceitável, esse homem é um tolo, deve sair desse púlpito, não está pregando o Evangelho e não entende o suficiente dele para pregá-lo. A Bíblia diz: não se embebedeis com vinho e seu excesso, mas sejam cheios do Espírito Santo. Eu oro a Deus para que todo boteco se feche. Queria eu que toda companhia que vende bebida alcoólica falisse. Queria eu que não valesse nada as suas ações na bolsa de valores. Queria eu que tudo fosse derramado no rio ou no oceano. Queria que fosse, não fosse pelo peixe que está lá, que precisa de algo melhor do que essa sujeira que seria derramada. Mas espera aí. Para os milhões de alcoólatras que estão vivendo o inferno na terra, milhões que estão morrendo sem Deus, milhões que estão vivendo presos pelo inferno, em uma prisão alcoólatra que eu e você não conhecemos, a não ser que você tenha passado por isso. Quando a humanidade tenta revogar esse livro, tenta criar terminologias que vão proteger seu pecado, de alguma forma ou de outra, já não soa mais tão ruim. Hoje em dia resolvemos o problema com álcool, eles nos dizem. Um homem escreveu para mim outro dia e disse: Jimmy Swaggart, você fez mais para acabar com o tratamento dos alcoólatras no último ano do que demorou 50 anos para fazer. Sabe por quê? Porque eles consideram o alcoolismo como uma doença, como enfermidade. E é tratado em muitos hospitais como uma enfermidade, uma doença. E esse médico me disse que tem que ser tratado como qualquer outra doença, porque é doença mesmo. Mas eu discordo desse doutor. Eu discordo de todos que chamam de doença ou de enfermidade. Não é uma doença, não é uma enfermidade, é um pecado, é uma prisão e vai te levar para o inferno se você insistir vivendo nesse cativeiro das trevas. Se o alcoolismo for uma doença, olha o que eu estou falando, a pergunta: se bebedeira, se o alcoolismo for uma doença, é a única doença que se pega voluntariosamente.
Se alcoolismo é uma doença, é a única doença que exige uma licença para propagar. Quero comprar uma licença para vender doença. Interessante. Se é uma doença, é a única doença que é vendida em garrafa. Se for uma doença, é a única doença que exige lojas para vendê-la. Se o alcoolismo é uma doença, é a única doença que produz dinheiro para o governo. Se o alcoolismo é uma doença, é a única doença que provoca o crime. Se o alcoolismo é uma doença, é a única doença que forma hábitos. Se o alcoolismo é uma doença, é a única doença espalhada pela propaganda. Ouviu bem, doutor? Você está me ouvindo? Ouviu bem? Se é uma doença, é a única doença pela qual recebemos uma multa por ficar bêbados. Se for uma doença, é a única doença que traz morte nas estradas. Se o alcoolismo, como alguns dizem, como a maioria diz hoje, for uma doença, é a única doença sem um germe ou vírus e pelo qual não há medicina correta para o ser humano. E por último, se o alcoolismo for uma doença, é a única doença que barra o paciente de entrar no céu, pois a Bíblia diz que nenhum bêbado entrará no reino dos céus, a não ser que se arrependa. Nossa terra está cheia da bebedeira. E tratamos isso mudando o nome dela. A única coisa que pode quebrar a prisão do álcool, e vocês alcoólatras que estão me assistindo agora, o Jimmy Swaggart não condena você. Eu não digo uma só palavra que venha trazer um peso maior à sua prisão. Todos vocês, suas mãos tremem, seus olhos lacrimejam, e você precisa tanto beber que você mal consegue aguentar. Eu não posso simpatizar com você, pois nunca passei por isso, mas não te critico. Mas critico esses que dizem que isso é algo que na verdade não é. Mas eu não te critico, eu não te condeno, pois Jesus Cristo, meu mestre, disse que não veio até esse mundo para condenar o mundo, mas que o mundo através dele pode ser salvo. Eu não te critico, eu não te condeno, mas estou aqui para te dizer, em meio a todo esse clamor religioso e essa atividade social e esses canais educacionais e todas essas coisas de pessoas que vêm, que pensam que sabem, mas não sabem, e se você puder olhar através de todo esse confete que é lançado no ar pelas pessoas que desconhecem a palavra, estou aqui para te dizer que existe um Jesus que pode quebrar toda a cadeia, toda a corrente, toda a prisão, e pode te libertar e tornar você em alguém sóbrio e quebrar essa vontade em sua vida e te ajudar a se levantar como homem. Ele consegue fazer isso pelo seu poder, pois o seu sangue limpa de todo pecado. Aleluia, Deus. Dia 15 de junho, 1983, a poderosa Suprema Corte dos Estados Unidos adicionou um outro passo em sua infame decisão de 1973, 10 anos atrás, para permitir o aborto ou assassinato quando quiser. Essa atitude, esse exemplo terrível da desumanidade de um homem para com outro homem, causou
quase 15 milhões mortes de bebês no ventre de suas mães e alguns fora do ventre de suas mães. Da forma mais drástica e terrível, na minha opinião, que já foi feito em uma sociedade civilizada. Mas dia 15 de junho de 83 levaram essa agonia horrível, essa tortura, um passo adiante. Deram suas declarações e constituíram uma outra lei. E disseram as seguintes coisas: uma mulher já não tem que esperar 24 horas pelo chamado período de reflexão para fazer um aborto. Ela pode abortar instantaneamente, de acordo com as novas leis nos Estados Unidos da América. O doutor já não tem mais que lançar no lixo o feto de uma forma humana. Em outras palavras, nos Estados Unidos da América, ele não tem que considerar o feto como ser humano. Essa Suprema Corte dos Estados Unidos disse que meninas com menos de 15 não terão que pedir permissão de seus pais, nem o médico ou o hospital tem que pedir permissão dos pais ou falar com os pais, mas elas podem tomar a decisão de abortar uma menina que tem 14, 15, 13, 12 anos de idade e etc, etc, se elas desejarem, sem os pais saberem. Está piorando. Esse grupo de homens e uma mulher disse que o aborto agora pode ser feito legalmente na América. Olha o Brasil. Até o fim do período de 9 meses de gravidez. Eita, meu Deus. Se futura mãe estiver nos seus últimos 3 meses de gravidez, escute bem, alguns dias para dar à luz, dias. A genética do bebê já existe, já sabemos qual a cor do cabelo, a cor dos olhos. Está totalmente formado depois de alguns meses, algumas semanas. E se ela estiver nos últimos 3 meses de sua gravidez, um segundo médico deve estar ao lado para matar o bebê se sobreviver ao aborto. 700 milhões de dólares foram gastos no aborto. Uma das razões para o aborto é o amor ao dinheiro. Um desses juízes da Corte Suprema declarou: Senhor Harry Blackmun, as crianças dos pobres são a causa do problema econômico dos Estados Unidos. Senhor Blackmun, se você está ouvindo, eu quero que você ouça e entenda isso. Eu nasci em um lar muito, muito pobre. Minha mãe só estudou até a 6ª série e o meu pai até a 9ª série. No mês em que nasci, minha mãe estava colhendo algodão na lavoura, ao lado do meu pai, debaixo de um sol queimando a pele. Meu amigo. Eles eram o que você chamaria de caipiras de Louisiana. Talvez você não se importa se eu estivesse vivo ou se estivesse morto. De acordo com você, era melhor para você eu estar morto. Mas ainda bem que a minha mãe não me abortou.
E eu quero dizer a essa Corte Suprema dos Estados Unidos, quero dizer para os juízes, quero dizer para os doutores e para as enfermeiras que fizeram esses assassinatos, pois isso é o que é. Pode chamar de aborto, pode chamar de feto, pode dar o nome que você quiser, mas na santa palavra de Deus é assassinato, assassinato a sangue frio, e um dia você vai ter que responder a Deus por isso. E eu quero ir além, viu, Senhor Corte Suprema, me escute bem. Quero que os senadores e os governadores que desdenham essas pessoas que acreditam no conceito judeu-cristão da moralidade, lembrem-se que o conceito judeu-cristão da moralidade é o que fez os Estados Unidos da América e do Canadá país grandioso. Essa Bíblia que tenho em minha mão, Senhor, você não vai gostar do que estou para dizer, mas eu não estou preocupado com isso. Esses carniceiros que viveram com Adolf Hitler na Alemanha nazista e assassinaram em seus fornos de Treblinka, em Auschwitz também, esses assassinos que mataram 6 milhões de judeus e fizeram essa animalidade, experimentos científicos em seres humanos, que foi uma desgraça nos olhos de toda a humanidade. Juiz da Corte Suprema, você não é melhor do que aqueles carniceiros nazistas. A suja conexão mafiosa que fica na esquina vendendo sua droga para crianças de 4ª série são melhores do que você, porque sabemos o que ele é. Mas você faz isso disfarçado na lei e no respeito. Um dia você vai responder a Deus. E tem outra coisa também, a razão pela qual os repórteres querem me calar, me chamaram de charlatão, de desonesto e tudo mais, porque Satanás não aguenta a pregação do evangelho assim. Mas não vão me calar. Olha só. Uma enfermeira pega o bebezinho que foi abortado e segura ele em uma bacia com uma coberta em cima. Tem 7 meses de idade. E ela sai da porta para jogar ele no lixo de acordo com as instruções, e ela remove a toalha, e ele está respirando com os olhinhos abertos. E ela diz: oh meu Deus! E ele olha para ela pedindo, e aquela enfermeira disse: foi como se aquela criança estivesse dizendo: eu estou vivo, por favor faça algo, por favor faça algo. Eu implorei aos médicos e eles disseram: joga fora. Mas não pode se jogar fora. América, você não pode jogá-lo fora.
Você pode enterrar e colocar terra sobre esse corpo, mas você vai ter que responder a Deus. Você vai ter que responder a Deus, porque aqui diz: não matarás. É melhor você se preparar, se prepare para o julgamento, se prepare, porque Deus está vendo. Deus está vendo esses que não podem se proteger, Ele vê esses que não têm voz, Ele vê esses que não podem dizer nada. Algumas enfermeiras em hospitais, e glória a Deus por eles, estão se negando a participar. É melhor você se preparar. Em segundo lugar, não somente o mundo tem que se preparar para o julgamento, o mundo tem que se preparar para o arrebatamento. Está para acontecer. Jesus está voltando. Está para acontecer. Escuta aqui, vou dizer rápido. Eu quero declarar abertamente que acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação chegar. Eu creio nisso, eu prego isso, eu ensino isso da palavra de Deus. Paulo disse: pois o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Nossa. Como você sabe que o arrebatamento está para acontecer, Jimmy Swaggart? Eu sei por causa dos sinais dos tempos que estão apontando para ele. O homem finalmente chegou a um estágio onde ele pode se destruir totalmente, por completo. É verdade. Um cientista anunciou alguns dias atrás que na virada do século, daqui a alguns anos, na América, um aparelho chamado de transplane, capaz de viajar em tábuas magnéticas a 1.400 milhas por hora, atravessando os Estados Unidos da América em 21 minutos. Será construído em uma operação, eles disseram. Disseram que mais ou menos no ano 2000 vão construir a asa voadora, levando 4.000 passageiros em altitudes máximas. Construída sem trem de aterragem, poupando quantias astronômicas de combustível, circulando o globo constantemente com aeronaves carregáveis, levando pessoas de lugares para outros. Nossos cientistas hoje estão trabalhando na clonagem. Clonagem quer dizer fazer seres humanos idênticos. Geneticamente dizem ser possível. Olhamos para essas coisas e ouvimos elas. A União Soviética diz que uma mulher em um dos seus foguetes em breve vai dar à luz um filho nascido no espaço. Temos que pensar e fazer a pergunta assim: essas coisas estão erradas? Algumas estão, outras não estão. Mas o negócio é que hoje estamos inundados, não somente nos Estados Unidos, no Canadá também, em todo o mundo, com uma crise atrás da outra. Temos crise no meio ambiente, temos crise com água, crise com comida, crise na energia, crise em tudo. E ainda assim, sempre tentamos projetar nosso paraíso utópico, tentando construir essa utopia que Deus não existe nela. Volte 4.000 anos atrás, vá até as planícies de Shinar. Lá você vai ver o zigurate apontando seu orgulho para os céus, pois o homem disse: construiremos uma torre até o céu. O Todo-Poderoso Deus viu que os pensamentos dos homens eram totalmente contrários a ele, e ele desceu. E você sabe o que ele fez. Deus está pronto para entrar, porque o homem pensa em si mesmo como pensava há 4.000 anos atrás, como se fosse maior que Deus. A ciência se tornou nosso Deus, a educação se tornou nosso Deus, o dinheiro se tornou nosso Deus.
A força se tornou o nosso Deus. E laboratórios, quando eles trabalham com genes e trabalham com as genéticas que podem formar um ser humano, estão querendo ser Deus. Em resposta a isso, acredito que a qualquer momento a trombeta do Todo-Poderoso Deus está para tocar. Deus vai tirar seus filhos desse mundo. Depois Deus vai derramar julgamento sobre esse planeta como nunca se viu antes em toda a história. Deus está para mostrar os Andropovs e os Castros e os Gadafis e os Khomeines que Ele vive, que Ele ainda está governando tudo que acontece no mundo e ainda está guiando o destino de nações, que ainda é o Senhor dos exércitos, ainda é o poderoso guerreiro de antigamente. O todo-poderoso Deus ainda é o Deus poderoso dos séculos. A humanidade levanta o punho na face de Deus. Mas se você acha que Deus é descartável, tenho uma notícia para você. Esse livro ali, que banimos de nossas escolas nos Estados Unidos, o presidente Reagan declarou que 1983 é o ano da Bíblia. E a grande e poderosa ACLU processou a ele. Bando de tolos. Não fui eu que chamei eles disso. Foi esse livro aqui, O tolo diz em seu coração: não existe Deus. Mas eu quero que você saiba, e acho que você sente, que esse mundo não está indo de cabeça para baixo ao inferno. Os Khomeines não vão governá-lo, os Castros não vão tomá-lo, os Andropovs não vão dominá-lo, os Gadafis não vão dominá-lo, os democratas ou os repúblicos ou qualquer outro partido não vai dominá-los. Um dia Jesus Cristo está voltando, coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mais belo entre os milhares, com cura em suas asas. E a Bíblia diz que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E vamos abaixar nossa espada e nossa lança ao lado do rio, e os exércitos não vão mais marchar. Deus está no comando. É o que eu estou tentando dizer, Canadá, Deus está no comando. É o que eu estou tentando dizer, oficiais da Palestina, Deus está no comando. É o que eu estou tentando dizer, Israel, que Deus está no comando. É o que eu estou dizendo, políticos, Deus está no comando. Jesus está voltando. Se prepare para o julgamento. Se prepare para o arrebatamento. Todos vocês me ouvindo que não conhecem a Jesus, se preparem para encontrar a Deus. Você pode viver como se não houvesse amanhã, ou julgamento, ou Deus, mas o amanhã existe, o julgamento existe, Deus existe. Um dia você vai estar de pé diante dele, um dia você vai ter que responder a ele. É bom você se preparar. Você fica preocupado com faculdade para os seus filhos, inflação, trabalho, essas coisas são importantes, mas é bom você saber se sua alma está preparada para encontrar a Deus. Por quê? Porque existe um céu e existe um inferno. A maioria dos pregadores podem subir em cima de um púlpito e podem ignorar a maioria dessa Bíblia e te dizer que o céu é algo da imaginação de algum evangelista e que o inferno é apenas uma palavra. Mas esse pregador está aqui para te dizer que existe um céu e um inferno. Não importa o que o homem diz, a igreja diz, pregadores dizem, essa Bíblia diz que existe um inferno e existe um céu. Se prepare, porque você vai para um ou para outro. Eu deixo isso bem claro aqui, você vai para um ou para outro, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Católicos, eu te amo, mas purgatório não existe. Pode me criticar se quiser, você acha que sou seu inimigo porque te digo a verdade? Sou considerado como americano feio porque te falo a verdade?
A igreja mórmon não vai te levar para o céu, a igreja católica não vai te levar para o céu, não. A igreja pentecostal não leva ninguém lá para o céu, a igreja batista não leva ninguém para lá, nem a metodista ou nenhuma outra. A única forma de chegar até lá é aceitando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e colocar suas mãos nas mãos de Jesus, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque a última palavra não é do Papa, nem do cardeal, nem do bispo, nem do pregador, nem do evangelista, nem da católica, nem da batista, mas a última palavra é do sangue de Jesus, pois ele disse: quando eu ver o sangue, passarei por você. Se prepare. É bom você se preparar, é bom você se preparar. Toda essa bobeirada do homem está para chegar a um fim, porque a alma nunca morre. A alma nunca morre. Coloque no seu testamento que você quer ser cremado, porque você crê que não há um amanhã e nenhuma outra vida, só isso. Mas quando estiverem perto daquela garrafa de cinzas e eles pronunciarem a bênção, vão ter queimado isso aqui, ó. Mas quem você realmente é ainda vai estar vivo. Lá em Alabama, anos atrás, um de meus bons amigos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, me disse que foi chamado para a casa, se é que podemos dizer isso, de um homem morrendo. Pessoas que não conheciam a Deus, nunca conheceram a Jesus Cristo. Ele entrou ali e falaram para ele, ele estava em outro cômodo, era uma casinha de 3 cômodos, um atrás do outro. O cômodo da frente, o cômodo do meio e o cômodo de trás. Passou pelos 2 primeiros cômodos, a porta estava encostada, ele entrou e viu o homem deitado no leito de morte. E ele pensou que o homem estava dizendo: ajude, me ajude, me ajude. Mas quando ele chegou mais perto, o homem estava dizendo: estou indo para o inferno, estou indo para o inferno, estou indo para o inferno, estou indo para o inferno. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Mãe, pai, filho e filha nessa era tumultuada, com os braços do relógio apontando para meia-noite. É bom você se preparar. É bom você se preparar. Abaixe sua cabeça, por favor. Amém. Glória a Deus. Pai Celestial, tenho tentado pregar sua palavra, tenho tentado proclamar o teu nome, não economizei. Deus, coloque seu poder de convicção sobre o que declaramos. Eu peço que em todo esse ginásio aqui hoje, e pelos que assistem pela televisão, Em nome de Jesus. que eles venham consolidar
seu chamado e sua eleição. Pois o tempo está acabando. Eu peço em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados, te entreguei o que acredito que Deus me deu. E eu não sei da sua necessidade nessa noite, mas sei que se você está aqui e não é salvo, ou está desviado, frio ou morno em Jesus, eu sei que Deus, o Espírito Santo, fala ao seu coração. Eu sei, estou sentindo em todo esse ginásio, você está no vale da decisão. Deus, o Espírito Santo, o grande xerife do céu, vem te buscar e diz que te quer. Só assim para você ser salvo, dizendo sim. Sim. Quantos nesse ginásio, com milhares de pessoas, podem dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem. Estou tentando viver a minha vida sem Deus, seguindo o caminho errado. As coisas estão tortas. Escute aqui, sem Jesus você vai acabar se destruindo. Não vai dar certo. Você vai acabar se destruindo. Sem Jesus, minha jovem, você pode até se divertir com rapazes, mas vai acabar rápido. Meu jovem, você pode até jogar o dado, mas em breve sua sorte acabará. Só existe uma esperança. Se segure a corda vermelha da redenção que Raabe encontrou. Quantos aqui nessa noite, quantos aqui nesse auditório podem dizer: Jimmy Swaggart, preciso de Deus, ore por mim, não estou bem? Levante sua mão, eu não vou te envergonhar, te prometo. Levante a mão rapidamente. Ali está uma mão, ali está outra mão, outra mão, outra mão, e outra mão, e outra mão. Na parte de cima, outra mão. Continue levantando, lá em cima. Estou vendo, Senhor, Deus te abençoe. Mais uma mão ali, outra ali. Continue levantando sua mão. Obrigado, obrigado. Nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos? Enquanto estou passando por aqui, quantos são que Deus está falando ao seu coração? Mais uma ali, continue levantando a mão. Lá em cima, outra mão, continue levantando a mão. Não vamos te envergonhar, eu te prometo isso. Continue levantando as mãos até lá em cima. Quantos? Continue levantando. Deus está falando com você, eu estou vendo. Jovens e velhos também. É melhor você se preparar, estou vendo. Levante sua mão, se prepare. Quantos? Coisa linda, Jesus. Eu quero que todos aqui hoje se levantem, por favor. Todos de pé, por favor, se levantem. Enquanto Tomás vai cantar com as meninas, eu quero que mães tragam filhos que não são salvos e pais tragam filhas que não estão salvas. Eu quero que filhos tragam pais que não estão salvos, esposas tragam esposos que não estão salvos, esposos tragam suas esposas que não estão salvas, cristãos tragam seus amigos que não estão salvos, convide-os para vir até aqui e descer o corredor com eles. Se prepare, amigo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Jesus está chamando. Hoje é o dia aceitável. Ande rápido. Todos vocês, venham aí de cima, aqui de baixo, aqui da frente. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que não importa quem você é, e me escute com muita atenção, não importa quem você é, Deus ama você. É verdade. Eu quero que você entenda que você é especial para Ele. Pouco a pouco, os governos do mundo vão desumanizando pessoas a um ponto que somos um pouco mais do que nomes em um computador, estatísticas, números. Mas para Deus você é uma alma eterna. Quando Jesus se pendurou na cruz, se pendurou ali por mim e por você, Ele conhece você aonde você está,
vocês pela televisão, nesse quarto de hotel, nessa sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, nos negócios. Ele está falando com você, Ele te ama e Ele quer você para Ele por toda a eternidade. E sua vida pode mudar nessa noite. Pode seguir 2 caminhos, você escolhe. Pode ser uma vida de drogas, álcool, decepções, frustrações, possivelmente um suicídio, eventualmente um suicídio espiritual, morrer sem Deus e ir para o inferno para sempre. Mas eu não acredito que vai ser assim. Acredito que nessa noite você deu esse passo em direção ao Calvário, em direção ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e as coisas vão mudar para você, se você crer. Assim como Jesus esteve há 2000 anos atrás nas margens da Galileia e disse para aqueles que seriam seus discípulos: sigam-me. Meu jovem, Jesus Cristo está dizendo a mesma coisa para você que disse para Simão Pedro: siga-me. Isso vale para você, vale para você e vale para você. Vale para você pela televisão. Ele está chamando você, está te dizendo: sou sua única esperança. Ele é Deus. E eu vou fazer a oração do arrependimento, não importa qual seja a sua idade. Eu quero que você ore comigo. Quero que você creia. Subir até aqui não salva ninguém. Ouvir o Jimmy Swaggart não salva ninguém. Ir para a igreja deles não salva ninguém. Repetir essa oração não salva ninguém. Mas enquanto você diz, se você crer nele e ter fé nele, vai te salvar. Agora abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado do caminho que tenho seguido. Busco o caminho estreito e apertado, sabendo que sozinho não posso andar nele. Preciso da sua ajuda. E o Senhor me prometeu essa ajuda. Estou cansado do pecado, pedindo que o Senhor me lave com o teu sangue precioso de toda injustiça, de acordo com tua santa palavra. Romanos capítulo 10. Agora, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo em meu coração. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e agora Ele vive. Eu aceito esse Jesus como meu amigo, meu benfeitor, meu redentor e meu salvador. E de agora em diante, para todo sempre, enquanto sigo a Ele, sou lavado, estou limpo, estou transformado. Amém. Meus irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir uma belíssima mensagem do pastor Jimmy Swaggart. Uma mensagem sensacional. Eu sempre tenho dito aqui para vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube, que essas mensagens são verdadeiras mensagens completas que nos auxiliam, principalmente para você que é novo na fé, para você que está começando, para você que está iniciando o seu ministério. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir e de compartilhar, principalmente você que é um pregador, você que está iniciando o ministério, você que tem uma chamada de Deus. Essas mensagens têm ajudado centenas e centenas e milhares de pessoas por todo o Brasil. Se você desejar assistir mais mensagens, é só você ir na nossa playlist de React do pastor Jimmy Swaggart aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não só se inscrever, mas também de comentar e de compartilhar. Deixe o seu comentário
aqui nessa mensagem. Talvez mensagens como essa você nunca ouviu e você vai encontrar várias mensagens dessas aqui no nosso canal. Não esqueça, se você desejar estudar um curso de teologia, um básico, médio, um bacharel, até mesmo melhorar a sua oratória e também aprender a pregar, acesse o nosso site teologiaalcancetodos.com.br. Vamos aprender a palavra de Deus. Amém? Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.